Olá pessoal, vamos a mais um tutorial que se destina às aulas do curso técnico agropecuária do Colégio Politécnico da UFSM. Nesse tutorial eu vou apresentar para vocês o software QGIS, que nessa versão eu estou usando a 2.18.13 e a partir então daquilo que nós vamos mostrar aqui, vocês poderão aplicar individualmente nas rotinas profissionais que virão a desempenhar futuramente e também nas atividades didáticas que estamos tendo durante nossas aulas. Eu vou usar uma ferramenta chamada Point2Fix para poder demonstrar as principais partes do software inicialmente e depois, na sequência, já vamos passar à rotina de delimitação de um polígono. Bem, inicialmente eu gostaria de chamar a atenção aqui à barra superior dos menus principais, essa que eu estou mostrando na cor vermelha, onde nós acessamos todos as ferramentas principais do software, os menus, enfim, todas as partes que dão acesso às principais ferramentas. Também chamou a atenção a barra de comandos principais, na horizontal superior, pela qual nós salvamos, abrimos, criamos novos projetos, acessamos o zoom mais, o zoom menos, como estou mostrando aqui, e também outras ferramentas como seleção principal e desseleção. Também chamou a atenção aqui para a barra de comandos vertical na esquerda da tela, por meio da qual aqui nessa parte da esquerda nós acessamos e adicionamos novas camadas para o ambiente de mapa. Esse ambiente de mapa que eu me refiro é essa parte maior da tela, na qual fica toda a parte demonstrada daquilo que está sendo editado, mapeado e processado. Aqui no lado direito, no lado esquerdo, nós temos um espaço de navegação que se assemelha ao ambiente do Windows Explorer, por meio do qual nós acessamos aí as pastas do computador, onde salvamos e temos todos os arquivos de trabalho. Logo abaixo, uma área de camadas que indica onde estão as camadas mostradas na tela e por meio da qual nós habilitamos e desabilitamos os arquivos. Também chamou a atenção no lado direito que nós temos aqui o espaço das caixas de ferramenta de processamento, por meio das quais nós acionamos os algoritmos que desenvolvem o geoprocessamento sobre os arquivos que estão em tela. Então essa é as partes principais do software. Para não esquecer, aqui na parte inferior nós temos uma barra de status, onde aparecem as coordenadas, a escala da tela vigente e o sistema de coordenadas aqui no canto inferior direito. Então, de imediato, apresentadas as principais partes do software, eu vou iniciar demonstrando como nós podemos criar um polígono de uma área agrícola ou de uma área de pastagem sem depender de usar o Google Earth. Para isso, vou chamar a atenção aos complementos do software que nós acessamos por meio do menu chamado Complementos, por meio do qual nós habilitaremos um complemento bastante importante que vai nos mostrar as imagens de satélites em alta resolução presentes nos provedores de imagens, tanto do Google, quanto do Bing Maps, quanto dos outros provedores que existem no mercado. Eu vou fechar a ferramenta aqui para poder acionar o menu Complementos e de imediato, na parte de gerenciar e instalar complementos, nós abrimos a tela dos complementos. Aqui vocês observem todos os complementos que existem no pacote do QGIS e os complementos que estão instalados neste computador. O complemento que eu me refiro, que nós vamos usar nessa atividade, se chama Quick Maps Service. Então, digitando Quick Maps, vocês já encontram ele ali. Ele já está instalado nesse computador. Caso ele não tivesse instalado, bastaria instalar o complemento e fechar a janela. Como ele está instalado, eu já me certifico que ele vai estar habilitado e a partir dele estar habilitado nós podemos usar esse complemento. É muito importante entender que a função dos complementos do QGIS, elas servem para adicionalmente compor as ferramentas que são utilizadas no QGIS e que não vêm disponíveis na versão de instalação. Então, quando você não encontra uma determinada ferramenta nos menus principais, como vetor, raster,
camada, banco de dados, etc., você verifica o menu complementos e no gerenciar e instalar complementos, por meio de palavras-chave, você busca o complemento de interesse, que tem aí algumas centenas de complementos disponíveis que podem ser adicionados ao programa. Então vamos direto para o menu Web, por meio do qual eu vou acionar o ambiente do Quick Maps Service. O Quick Maps Service ele é um ambiente de provimento de imagens de satélite de alta resolução. No início, quando ele é adicionado, ele vem apenas com alguns complementos principais. Por isso que é importante, ao adicionar esse complemento, que vocês verifiquem a função Setting, esta função que eu estou mostrando aqui com o sinalizador. Por meio dessa função, vocês vão na aba More Services, e essa aba vai permitir com que vocês adicionem novos pacotes de imagens de contribuidores do programa. Eu vou aqui só sinalizar isso, e no momento em que for adicionado, isso leva algum tempo, é claro, né? E no momento em que isso for adicionado, vocês podem simplesmente gravar, e a partir deste gravar, então ficam disponíveis os pacotes de imagens de provedores de empresas do mundo inteiro. Nesse caso aqui, voltando aqui ao menu Web, eu estou mostrando os principais que nós vamos usar. O Bing Maps, o Bing é da empresa Microsoft, o Google, já conhecido, Google Maps, Google Satélite, e um que é novo e que é bastante útil, chamado Yandex, o Yandex Satélite, que também é um provedor de imagens de satélite. Existe também um outro provedor chamado OpenStreetMap, que é um provedor de mapas de ruas, muito interessante para roteamentos e outros tipos de serviços. Nós aqui vamos adicionar inicialmente o Google Satélite, que é o mais conhecido, aquele que vocês estão habituados a usar por meio do Google Earth e por meio do Google Maps, utilizando a imagem de satélite de fundo. Vejam que quando vocês acionam o Google Satélite, ele vai trazer a imagem de todo o globo. Por isso, com a ferramenta de Zoom+, nós vamos aproximar a imagem da tela a uma imagem de um local que nós conhecemos bastante aqui em função das nossas aulas, que é o campus da UFSM e a área nova de práticas das aulas que nós temos desenvolvido. Então vejam aí que imediatamente no momento em que nós trazemos à tela o zoom, já começa a aparecer aí o campus da Universidade Federal de Santa Maria, a base aérea, o bairro Camobi, e aqui ao lado do campus nós temos o espaço de produção do Colégio Politécnico, chamado de Área Nova. Nesse espaço nós temos desenvolvido nossas aulas práticas, e por isso que eu trago à tela aqui num zoom a observação de uma área de campo, assim como observação de áreas de lavouras. Vejam que o detalhe das imagens é bastante rico, se nós formos ampliando o zoom, tem momentos aí, inclusive, que nós podemos encontrar objetos como os animais do pasto, como estruturas, como postes, enfim, né, todas essas estruturas que são captadas pelas imagens de alta resolução. Então, dispondo dessas imagens de alta resolução, fica fácil aí nós criarmos um polígono de uma área para fins de planejamento de manejo agrícola, agropecuário, pecuário, enfim, qualquer tipo de atividade que demande que esta área seja conhecida para que seja feito então sobre ela o seu planejamento de uso. Para que nós façamos isso, nós precisamos criar um arquivo chamado Shapefile. O arquivo Shapefile ele é um arquivo nativo do uso de softwares de geoprocessamento, especialmente softwares da empresa Esri, que desenvolve o programa ArcGIS, que é um programa pago, e também é um arquivo usado internacionalmente pela comunidade do OpenGL Consortium, que é a desenvolvedora, essa comunidade internacional que desenvolve o QGIS. Para fazer essa adição de uma nova camada, eu vou mostrar aqui então no canto, onde eu estou selecionando, a função adicionar shapefile, que pode ser por meio deste comando que eu estou mostrando aqui, ou por meio do menu aqui em cima, camada, em criar nova camada shapefile. Vejam que tanto esse caminho quanto esse caminho nos levam à mesma função. Observem que eu cliquei na barra de comandos vertical da esquerda, simplesmente com um clique, ou também aqui no camada,
indo em criar nova camada, shapefile, e nós temos aí acesso então à camada, à função de criação de nova camada. Fazendo então inicialmente a criação da nova camada, nós vamos criar uma camada. É muito importante cuidar o tipo de camada que está sendo criada. Quando se quer obter uma área, é necessário criar uma camada polígono. Então nós marcamos aqui o polígono e imediatamente definimos o sistema de referência de coordenadas. Quando se deseja calcular áreas, é importante ter em mente que o sistema de referência de coordenadas ele deve conter coordenadas num sistema métrico. E por isso que nós selecionamos a partir deste ícone no lado direito aqui, daquele que já vem padrão, uma possibilidade de alteração desse sistema para um sistema de coordenadas que tem a sigla UTM, de Universal Transverso de Mercator, zona 22S. Por quê? S de hemisfério sul e 22 é o fuso UTM que recobre a área onde nós estamos observando na imagem de satélite. Caso não apareça este sistema de referência de coordenadas na janela de seleção, por meio do filtro basta digitar a sigla WDGS, espaço 84, espaço barra, espaço UTM, e na lista de sistemas de referência de coordenadas aqui embaixo, buscar aquele fuso UTM que recobre a área de interesse. Esse tipo de fuso aqui no estado do Rio Grande do Sul só pode ser o 21S ou o 22S. Então, nesse caso aqui, como nós já havíamos selecionado, eu vou marcar o 22S. A partir daí, nós vamos definir os campos que vão ter elementos de descrição daquilo que será criado como camada de polígono. O primeiro deles eu vou chamar de talhão, para dar um nome ao talhão. O nome do talhão ele é um nome, portanto, tem dados de texto. Então, no momento que eu defino isso, eu defino um comprimento em número de caracteres e adiciono a linha, a coluna de talhão. Também vou adicionar uma coluna chamada área. Área não é dados de texto, área é dados de números e números decimais. E aqui o comprimento se refere ao número de caracteres que esse número poderá ter. E a precisão eu vou colocar 3, porque serão 3 casas após a vírgula. Adiciono também esse campo na constituição das propriedades dos dados, dos atributos desse polígono, damos um OK, e no momento que nós damos um OK, abre-se uma janela para salvar essa camada. Eu vou salvar essa camada aqui na área de trabalho do meu computador, e aí depois nós vamos partir para a edição do polígono. Vou chamar isso de polígono campo. Polígono campo. Um nome genérico simplesmente para definir que vai existir aqui um polígono no entorno dessa área de campo, onde há animais pastando aqui, ou alguns animais de bovinocultura de corte, que é uma das atividades do Colégio Politécnico, do curso de agropecuária, e aqui, onde eu estou sinalizando na cor azul, aparece o polígono campo. De momento não há nada ainda mostrado, porque nós não começamos a criar o polígono de campo. Antes de fazer o desenho do polígono de campo sobre essa área, nós vamos aqui, exatamente na cor, onde eu estou mostrando aqui, na cor do quadro que indica o polígono, dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Estes 2 cliques vão abrir a janela de propriedades do polígono campo. Observem ali onde eu estou mostrando. Então, na aba Estilo, nós vamos tirar um pouco da cor que apareceu como aleatoriamente, a cor lilás, aqui por meio da definição de uma opacidade, que também é chamada de transparência. Por que isso? Porque eu preciso enxergar o que está por baixo do preenchimento automático do polígono. Eu vou definir essa transparência para 10% de preenchimento, um OK e mais um OK. Agora eu já tenho aqui a possibilidade de desenhar o polígono desta área, enxergando que está sob o polígono que vai ser desenhado. É importante que vocês saibam que para qualquer tipo de edição no QGIS, esse ícone
de um lápis amarelo, na cor amarela, é o que aciona as ferramentas de edição e desaciona as ferramentas de edição. Então nós vamos acionar as ferramentas de edição e ao acionar essas ferramentas de edição nós temos aqui a indicação da ferramenta que adiciona uma nova feição. Ali apareceu adicionar feição. Clicamos nela e podemos começar a ampliar o zoom de maneira que encontremos aqui o vértice do palanque da cerca que delimita a área de campo. Esse vértice ele pode ser ampliado o zoom ou diminuído o zoom a partir da função no mouse do roller, o botão central do mouse. Então, rolando para frente o roller do mouse, ele amplia o zoom até o momento em que eu observo aqui a posição de onde está o encontro do vértice da cerca. Aqui, portanto, eu clico e abro a delimitação do meu polígono. Também outra coisa que é importante saber é que se eu firmar o botão do meio do mouse, olha só, eu consigo arrastar a imagem. E ao arrastar a imagem, eu ganho mais campo de desenho. Também vou tirando um pouco o zoom para percorrer o alinhamento que a cerca delimita o campo até que ele encontre uma nova cerca. Procuro deixar isto bastante próximo daquilo que eu estou enxergando. Para ter certeza disso, basta olhar a imagem num zoom mais ampliado e depois tirar um pouco o zoom para fechar clicando no segundo vértice. Ao clicar no segundo vértice, o meu polígono vai sendo automaticamente preenchido. E aí, eu arrastando a imagem, vou encontrar o próximo vértice, que vai delimitar, portanto, a área de interesse. Observem aqui que eu, por descuido, acabei ultrapassando o limite da área de interesse, então eu retornei sem clicar, e aí vamos ampliar um pouquinho o zoom, para encontrar aqui o ponto onde a cerca inflexiona, que acredito estar aqui, nesse ponto. Observando a projeção aqui da cerca, que está indo na direção norte, né? E aí, então, vamos até o próximo vértice, que vai fechar, portanto, o meu polígono de campo. Aqui eu vou fazer com que ao encerrar a vetorização, eu clique neste ponto com o botão esquerdo do mouse uma vez e logo depois com o botão direito do mouse, que vai fazer com que a vetorização seja encerrada. Aqui basta definir um ID, um identificador, que eu vou dar o número 1. O nome do talhão eu vou chamar de campo de Anone. Anone é um capim que toma conta daquele campo ali. E a área eu ainda não sei porque a área será calculada. Fazendo isso, basta dar um OK. E aí vocês observam que nós temos o nosso polígono de campo desenhado. E nesse momento, para que a gente tenha certeza de que os vértices estão corretos, nós ampliamos o zoom ou reduzimos o zoom, observando em cada canto se aproximadamente nós temos a delimitação correta. Caso essa delimitação esteja errada, nós podemos usar esta ferramenta que eu estou mostrando aqui em cima, no canto superior esquerdo da tela, que é chamada ferramenta de nós. Observem ali que o nome dela apareceu e ao clicar nela eu posso movimentar e ajustar a delimitação. Tá? Então ali, vejam que eu estou tentando ser o mais rigoroso possível, cuidadoso, de maneira que a área fique bem delimitada, corretamente delimitada, a partir daquilo que as imagens mostram. Né? Então aí nós temos aí, considerando que essa imagem está bem delimitada, eu posso inclusive por meio do zoom estendido aqui visualizar, né? Aqui nesse caso abriu toda a tela, porque eu não estava selecionando a camada correta. Então eu posso visualizar a camada selecionada, né? Aqui, então nesse aqui, né? Acabei cometendo um equívoco, aqui ele visualiza todo o globo. Então aqui nesse comando aqui eu vou visualizar a camada de interesse. Está aqui ela, aqui está o polígono, retornando à tela.
E feito isso, eu posso salvar aqui, como eu estou mostrando, nessa figura que lembra um disquete, salvar. Basta clicar uma vez, ficou salvo, e desfazer a edição. Desfazer a edição, apaga os comandos de edição e o polígono está salvo. Voltando àquela questão da transparência, eu posso alternar a transparência para um preenchimento total da área. Basta clicar 2 vezes com o mouse sobre o ícone do polígono de campo, né, e fazer com que ele abra. Ele abriu aqui então a aba estilo, dentro das propriedades da camada, e aqui eu vou voltar, vou trocar a cor para uma cor mais próxima da cor verdadeira de campo, e vamos colocar aqui o preenchimento de 100%. Observe que com isso nós ganhamos o preenchimento total da área. Para finalizar esse pequeno tutorial, então eu vou apresentar para vocês como calcular a área de campo. Observem aqui na barra de comandos principais, aqui em cima, nós temos 2 ícones, um que lembra uma tabela e o outro que lembra um ábaco. O que significa? Esse primeiro abre a chamada tabela de atributos, esse segundo abre a calculadora de campo. Eles também podem ser acionados por meio do botão direito do mouse em abrir tabela de atributos. Olha aqui, ele abre a tabela de atributos, os atributos são ID, talhão e área. Ou eu posso usar o mesmo por meio do ícone do abrir tabela de atributos. Vejam que eu abri ele ali. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso calcular a área. Para calcular a área, então, eu tenho que usar uma calculadora. A calculadora é esse ícone que vocês estão vendo aqui. Eu vou abrir a calculadora de campo. E o que é o campo? O campo nada mais é que uma coluna na tabela dos atributos. Por isso eu vou abrir aqui, vou marcar esta opção atualizar um campo existente. E o campo existente que eu vou atualizar não é o ID, não é o talhão, e sim a área, é o que eu preciso. Eu vou marcar a área e nas opções de campo eu vou buscar a opção geometria. Geometria, esse que eu calculei aqui, e a opção cifrão área. Clico 2 vezes em cifrão área e ele já vai para dentro do construtor da expressão, aqui onde eu estou mostrando. Vejam que aqui ele já mostra a área, uma prévia de saída. Esta resposta é dada em metros quadrados. Lembrando, por que em metros quadrados? Porque exatamente o sistema de referência de coordenadas que nós adotamos é o UTM, Universal Transverso de Mercator, que é um sistema métrico. Portanto, como as coordenadas são métricas, a resposta é dada em área em metros quadrados. Para eu obter a resposta em hectares, basta eu dividir por 10.000, uma vez que um hectare tem 10.000 metros quadrados. E assim, dando um OK, nós obtemos a área com 3 casas após a vírgula. A área do meu polígono, nesse caso, atingiu 6,19 hectares. Fechando esta janela, basta nós salvarmos a edição que criou a área e desabilitar a edição. Feito isso, nós temos o nosso polígono delimitado com a área calculada. Para partir dessa delimitação, então é possível fazer qualquer trabalho sobre esse polígono, e se vocês desejarem observar aquilo que está dentro do polígono, vocês podem, mais uma vez, tirar a visualização do preenchimento aplicando uma transparência, como eu fiz aí, colocando 10% e observando o que tem dentro da área que foi delimitada. De momento, esse é o nosso tutorial inicial. Mais adiante nós faremos outros. Espero que esteja contribuindo para o desenvolvimento do aprendizado de vocês e fiquem no aguardo de mais outros tutoriais que vão certamente auxiliá-los nas atividades das nossas aulas e também nas suas atividades profissionais. Um abraço a todos e até a próxima.